Definir cultura não é uma tarefa fácil. Não é. Não é uma tarefa fácil. Enquanto eu estudava sobre esse assunto, eu vi uma palestra do pastor Heber Campos, muito interessante. Ele conta que dois antropólogos se reuniram para entender o que é a cultura em si, e eles começaram a pegar as principais fontes da época. Isso aconteceu em 1950. Eles chegaram em mais de 160 definições sobre o termo cultura. Lógico que entre elas havia uma certa coerência, mas eram mais de 160 definições diferentes uma das outras. E assim, eu noto, pastor Lucas, que a palavra cultura, o termo cultura, ele tá no nosso vocabulário no dia a dia, né? Uhum. Muitas vezes você pode estar na rua e fala assim, olha, que pessoa sem cultura? Ou você tá assistindo um filme, vendo um documentário, fazendo uma viagem, você olha pro seu amigo, pro seu parente e fala assim, olha, isso aqui é uma questão cultural, ou seja, nós temos que respeitar, é uma questão cultural. Então, assim, de certa forma, parando para analisar, a cultura faz parte do nosso vocabulário. Tem aquele também, né, que fala, Abner também é cultura, né? Quando Abner você fala também é alguma cultura. coisa que traz um certo conhecimento para as pessoas, né? Você fala, isso aqui também é cultura, né? Isso também é Então, cultura. a gente associa com conhecimento, né? A Sim. questão da cultura também. E assim, a grande realidade, pastor Lucas, que estava até conversando com os amigos sobre isso, eu acredito que se nós fizéssemos uma pesquisa na rua, pedir para as pessoas responderem, né? O que é cultura? Muitas pessoas talvez ficariam ali, travariam, né? Poxa vida, o que é cultura? Então, eu quero pedir a sua ajuda para identificar, para entender o que é a cultura em si. É uma tarefa difícil, né? Como você falou, mas normalmente a gente fala sobre cultura, um conjunto de valores. É um conjunto de valores que uma sociedade tem, ou uma vila, um bairro tem, ou uma nação tem. Né? E nesse conjunto de valores, normalmente vai estar embutido o quê? A língua, né, que é falada ali, o idioma naquele lugar, os costumes, a culinária e certamente a religião tem uma grande influência em todas as culturas, né? Como diz o R.C. Sproul, toda sociedade ela é religiosamente incurável. E a gente crê que as sociedades são assim, seja uma religião do Deus vivo e verdadeiro, que nós cremos o Deus da Bíblia, ou outros deuses, a gente parte do pressuposto que Deus colocou, né, esse desejo, esse anseio pelo próprio Deus, ou pela eternidade, né, como diz Eclesiastes, no coração do homem. Então, as religiões que se formam também vão ditar bastante a respeito da cultura. Então, tem as tradições, tem a linguagem, tem a arte, a música. A música tem uma influência enorme, né, numa cultura e também o entretenimento, né? A forma que as pessoas se divertem, né? Normalmente também vai influenciar bastante. Entendi. Então, gastronomia, porque as pessoas comem, a diversão, porque as pessoas querem se divertir. O lazer, os esportes, os filmes, as músicas. Então, tudo isso daí, todas essas coisas, elas formam uma característica. É a estrutura da cultura em si. Estrutura da cultura. Vai formar aquele povo, né? E aí a gente fala sobre culturas diferentes, né? Então, por exemplo, se a gente falar a respeito da nossa nação, do Brasil, o Brasil tem uma cultura, a cultura brasileira, né? Mas dentro do Brasil, há muitas culturas diferentes. Olha que interessante. Então, por exemplo, eu moro aqui em Jundiaí já, deixa eu ver, há mais de 20 anos, e a minha esposa, ela é nordestina, né? Ela veio da Paraíba. Quando nós nos casamos, o que acontece? Um choque de culturas. Apesar de estarmos no mesmo país e falarmos o mesmo idioma, há um conflito, vamos dizer assim, né? Um choque quando duas culturas têm que estar juntas, né? No caso do casamento, dentro da mesma casa, dentro do mesmo lar. Né? Então, eu até brincava, né, que eu já estava falando fluente o nordestinês, né? Porque é muito diferente, né? Sim. Então, no primeiro ano de casamento, deu algumas discussões, vamos dizer assim, por causa da forma de falar. Né? Eu falava de uma forma e ela falava de outra. Então, a gente está falando do mesmo país, mas com culturas tão diferentes. A comida, completamente diferente, né? E por aí vai. Os costumes em geral. Né? Então, culturas diferentes geram, às vezes, um choque inicial. Esse choque pode ser depois estabilizado. Sim. No caso do meu casamento, graças a Deus, foi, né? Eu aprendi a falar a linguagem dela, a forma dela, e ela aprendeu a minha. Entendi.
Mas a gente pode até departamentalizar mais ainda. Porque se a gente está aqui em Jundiaí e vai para uma outra cidade, aqui de São Paulo mesmo, talvez algumas palavras que aquelas pessoas daquela cidade falem são diferentes da nossa, a gente não vai compreender. Sim. Né? Então, é muito interessante como é vasto, né? Como é amplo o tema da cultura, né? E não tem como desassociar do cristianismo, porque o cristianismo também é vastíssimo, também está pelo mundo, sempre esteve ao longo dos séculos, né? Então, é a nossa intenção aqui, né, meu irmão? Nosso objetivo é tentar trazer um pouco de luz, né? Com certeza. Para ver como que o cristão deve se relacionar com a cultura. Eu já digo Perfeito. de antemão, para aqueles que nos ouvem também, que é impossível o cristão não se relacionar com a cultura. Né? Então, querendo ou não, ele vai se relacionar. A questão aqui, à luz da palavra de Deus, que nós temos que pensar, refletir e tentar responder, é como que se dá essa relação de forma saudável e bíblica. Perfeito. Né? De forma que glorifique a Deus, né? E que também ele consiga viver, né? Na sociedade. Que não tem como fugir, né? A gente vive numa sociedade que é formada, baseada em uma cultura, e o nosso seguidor aqui que está acompanhando, o Gabriel, olha, enviou aqui no chat, até o clima pode influenciar na cultura. Então, realmente um assunto muito vasto, muito amplo falar sobre cultura, mas a definição que o senhor trouxe pro nosso bate-papo ficou perfeita. Você já ouviu falar, né, certamente, que o europeu é uma pessoa mais fechada. Sim. Né? E aí, é o Gabriel que falou? Isso. Do clima. Tem a ver com o clima. Com certeza. Se você vai para Curitiba, para o sul do país, as pessoas são mais fechadas. Agora, se você vai para o Nordeste, as pessoas estão na rua conversando à noite. Sim. Para você ver até como o clima, ele influencia, não só nas vestimentas, né? Mas a pessoa ser uma pessoa mais reservada, mais fechada, uma pessoa mais aberta, relacional, prática né? de vida. Eu acho que um desafio que a gente pode fazer aí para os seguidores aí para eles colocarem mais coisas, né? Porque a gente falou algumas aqui. Perfeito. Mas tem uma infinidade aí de coisas para colocar também, para definir a cultura. Perfeito. Então, gente, coloquem aí nos comentários aquilo que você acredita que pode fazer parte dessa estruturação, do que pode fazer parte do termo cultura. Pode colocar aí que a gente vai olhando e vai conversando sobre isso. E a grande realidade Pastor Lucas, que a cultura ela não é estática, ou seja, a cultura não é parada, ela vai se desenvolvendo com o longo do tempo. E existe um cuidado em preservar a cultura, por exemplo, da nossa nação. Tanto é que a palavra cultura, ela no termo latino, dá um sentido de cuidar. A gente pega, por exemplo, floricultura. A palavra cultura tá depois do flore, ou seja, cuidar de flores, né? Piscicultura, cuidar de peixes, né? Agricultura, cuidar do agro, da terra. Ou seja, assim, muitas pessoas têm aquele cuidado com a cultura de cuidar, mas entender que ela não é estática, ela vai se desenvolvendo. Então, a partir do que o senhor disse, eu acredito que, para todos, assim, de forma resumida, entenderem, é justamente isso, então, cultura. Essas questões de valores, de práticas, a questão da religião, como o senhor bem disse. Então, eu acho que essa seria uma definição para todos entenderem sobre cultura. São os valores que vão sendo preservados, né? E permanecem, né? Numa sociedade. E, como você falou, né? Sobre esses termos, né? Você cuida daquela coisa, né? Daquela flor, da planta, dentre outras coisas, né? E nossa nação também, quando a gente fala de cultura, o que vem à mente das pessoas? O folclore, né? As tradições, né? As histórias, as lendas, né? A literatura brasileira. Então, tudo isso daí foi agregando, né? Quando a gente fala de cultura, sempre se pensa nessas coisas também. Mas eu diria que é uma parte, né, da cultura, né, isso daí. E que você também disse outra coisa importante, a cultura ela não é estática, né? Ela não fica parada, ela é dinâmica, né? Há coisas que vão ser preservadas e não vão mudar, mas a gente está sempre mudando, né? O ser humano, ele é mutável, né? Diferente do nosso Deus, que é imutável, como diz o livro de Hebreus, né? Mas a gente está sempre mudando. Por exemplo, a gente estava na pandemia, a gente criou novas culturas que não existiam antes, né? Algumas delas ficaram mesmo depois da pandemia ter terminado. Outras ficaram ali só naquele período, né? Mas, por exemplo, muitos trabalhadores que trabalhavam de forma presencial foram para o home office. E muitos deles estão aí até hoje, né? Olha só. O patrão viu que era rentável, que funcionava bem. Então, a cultura foi implantada
na sociedade por conta de uma necessidade. E se funcionou bem, então vamos mantê-la, né? Vamos preservá-la. Então, isso acontece. Diferente de outras coisas que acabam... entra em moda e sai de moda. Igual roupa, Entendi. música, filmes e por aí vai, Talvez isso seja mais tendências, não questões culturais, né? Exato. Que Tendências tem momentâneas ali. momentâneo, tem data de validade. Exatamente.